Olá, seja bem-vindo! Você irá ouvir agora uma das mensagens da nossa igreja, a Comunidade Reino. Que ela possa te levar mais perto de Jesus e o amor e a graça dele se revelem na sua vida. Amém. Então, hoje eu queria compartilhar também com vocês um assunto que todos nós precisamos, de algo que todos nós precisamos, que é o quê? Felicidade. Todos nós precisamos disso. Se a gente é feliz quando a gente é pobre, nada falta, porque a felicidade completa tudo. Se a gente é feliz quando a gente está doente, a doença não vem tirar o nosso desânimo. Não vem, aliás, trazer desânimo, não vem trazer o pessimismo. A gente tem felicidade para ter esperança que vai sair daí. Quando a gente é feliz, as coisas não pesam tanto quanto elas pesam quando a gente não está feliz. Porque quando a gente não está feliz e circunstâncias ruins acontecem, aí o peso daquilo parece triplicar sobre a nossa vida. Porque a felicidade é a base de tudo. Ela é que segura tudo. Mas, se a gente vai falar de felicidade, a primeira coisa que a gente vai ter que explicar e falar é que quando a gente pega a Bíblia, lá a gente encontra a verdadeira felicidade. Lá a gente encontra. Só que Deus começou a dar indício disso desde o começo. Por quê? A Bíblia deixa claro o seguinte, que filhos é sinal de felicidade. Toda vez que você vê essa questão de filhos, de que Deus deu filhos, Deus concedeu filhos, Deus fez uma mulher infértil engravidar, isso daí era um sinal de felicidade para a família. Era um sinal de muita alegria para a família. E a gente vê um exemplo muito disso na história de Sara. Quando Sara engravidou, quando Deus falou que ela ia engravidar, e ela realmente engravidou, ela falou assim, olha, Deus me encheu de riso. Ou seja, Deus me trouxe felicidade. Então, os filhos na Bíblia é sinal de felicidade. E esse tipo de felicidade é só Deus que ia providenciar. Que poderia providenciar, porque quando você pega o Antigo Testamento, principalmente no comecinho, você vai ver que praticamente todas as mulheres eram inférteis. As mulheres que eram, mulheres dos profetas, mulheres de pessoas usadas por Deus, elas eram inférteis, elas não conseguiam ter filhos. Aí quando Deus ia usar aquela família, Deus dava um filho. Porque era como se Deus estivesse chegando e falando assim, olha, eu agora vou trazer alegria para vocês. Vocês vão ser uma família mais alegre, uma família feliz. Então, os filhos são sinais de alegria. Até hoje, na verdade, é sinal de alegria. Né? Por isso que a Bíblia também fala que filhos são heranças do Senhor. Né? Então, quando um filho vem, é um sinal de alegria. Às vezes a gente fica pensando, né? Você tem famílias que têm 5, aí a pessoa fica grávida do 7º, daí você fala assim, nossa, né? Imagina a cabeça da pessoa e tal. Mas isso é alegria. Isso é alegria também. Né? Então, pensando nisso, tendo isso como fato, e já que a gente falou sobre Sara, Sara foi mulher de Abrão. E Abraão, a gente já falou muito sobre ele, a gente já falou muito sobre essa situação, que Abraão já estava velho, Sara já estava velha, e daí Deus chegou para eles e falou assim, Abraão, eu vou dar um filho para você, e do seu filho vai sair uma descendência, onde nem as estrelas poderão se comparar ao tamanho da sua descendência. Se alguma pessoa conseguir contar a areia do mar, ela também vai conseguir contar a sua descendência, de tão grande que ela é. Aí Abraão recebeu aquilo velho, e falou, bom, amém. Mas daí Sara, quando ouviu isso, ela começou a rir, porque ela pensou assim, pô, eu estou velho, meu marido está velho. Naquela época, você não tinha pílula, não tinha nada. Falou assim, a gente vai ficar do jeito que está mesmo. Aí começou a dar risada. Falei, imagina, não acredito nisso. Aí passou o tempo e a promessa ainda ficou sobre essa família. Aí Sara, no intento de querer apressar aquilo que é de Deus, porque toda vez que a gente quer apressar aquilo que é de Deus, não vai dar um bom resultado. O negócio não vai sair bem. Deus tem o tempo certinho dele.
Mas Sara, para apressar a promessa de Deus, pegou a serva dela, a escrava dela, falou assim, olha, está aqui a minha serva, está aqui a minha escrava, Hagar. Por que você não possui ela? Por que você não se deita com ela? Por que você não tem um filho com ela? E Abraão ouviu e acabou se deitando com Hagar e teve um filho com Hagar. Então Hagar engravidou de Abraão. Mas esse não era o filho da promessa que Deus tinha falado. Isso foi um ato impetuoso de uma mulher. Ela quis atropelar a decisão de Deus. Mas Hagar ficou grávida. E Hagar, pensa a situação. Hagar, que era escrava, que era uma funcionária de Sara. Sara não conseguia engravidar. E Hagar, como estava grávida do marido dela, ou seja, ela começou assim a ter um sentimento de ego. Falou assim, olha, eu consigo fazer algo que a minha patroa não consegue fazer. Eu consigo providenciar uma alegria, uma felicidade para o marido dela que ela não consegue. Aí ela começou a ser um pouco snob. E ela começou a ser um pouco assim, cheia de si. Aí Sara ficou irritada com ela, por causa dessas atitudes, e começou a maltratar ela. Maltratar mesmo. Maltratar a tal ponto que Hagar teve que sair fugindo, que ela não estava aguentando mais. E ela fugiu. E quando ela fugiu, aí é quando a gente vai entrar então na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 16, do versículo 6 ao 14. Isso aconteceu logo após ela ter fugido. Gênesis 16, 6 a 14. Respondeu Abraão a Sara, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Hagar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Hagar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu a ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai. E esse Beer-Lahai significa que é o poço do Deus vivo que me vê. Então, esse encontro aqui que Hagar teve, pensa bem, Hagar foi uma mulher que fugiu de ser maltratada. Mas ela não sabia para onde ela ia. Ela não sabia o que ela ia fazer. Mas aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até o encontro dela. E a gente já estabeleceu isso aqui, a gente já falou sobre isso aqui, que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus. Isso é chamado de teofania, quando Jesus apareceu antes de seu tempo para falar com as pessoas. Então ela fugiu da senhora dela sem destino, e Jesus apareceu para ela e falou assim, o que você está fazendo, Hagar? O que você está fazendo? Sai daí, volta, porque do seu filho, que foi algo atropelado, que foi algo não pensado direito, que foi uma fugida de curso, do seu filho, Deus também vai dar uma descendência. Deus também vai fazer descendência. Olha que promessa que ela recebeu da boca de Jesus. Você acha que ela saiu de lá como? Feliz, não foi? Ela não saiu de lá feliz? Puxa vida. Recebi uma promessa do Deus vivo. Ergueu até um santuário ali para ele.
Falou, o próprio Deus veio falar para mim que o meu filho vai ser uma bênção. Ela saiu de lá feliz. E assim como ela saiu de lá feliz, tem momentos que a gente também está feliz. E a gente também recebe uma boa notícia. Seja até mesmo da boca de Deus, seja até mesmo da boca de outra pessoa, ou seja até mesmo assim coisas do mundo. Uma promoção, ou uma porta de emprego que abriu, uma doença que está se curando. A gente fica feliz com as coisas se mexendo. A gente fica feliz. Isso é bom. Mas só que parece uma hora que a felicidade acaba. Que a alegria acaba. Parece uma hora que a gente esquece tudo que Deus já fez, tudo que Deus faz, e a gente cede à tristeza, ao desânimo, ao pessimismo. E essa mulher que teve um encontro com Jesus, frente a frente, com ela não foi diferente. Olha só o texto agora, um pouquinho para frente, de Gênesis 21. Gênesis 21, a partir do versículo 8. Porque o que aconteceu? Gênesis 21, a partir do versículo 8 ao 21, por favor. 21, 8, 21, olha só. Gênesis 21, 8 ao 21. Olha só o que diz o texto. O menino cresceu e foi desmamado. Aqui ele está falando sobre Isaac. Isaac foi o filho que realmente Sara deu a Abraão. Então, Abraão, logo depois de tudo que aconteceu com Hagar, Abraão passou um tempo, deitou com a sua mulher Sara, e Deus fez ela engravidar. Aí ela engravidou e deu à luz a Isaac. Então o texto diz, o menino, Isaac, cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Hagar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Só um pouquinho. Você vê o que aconteceu? Então, Abraão deu uma festa, por causa que o menino foi desmamado, o menino estava crescendo. E Sara viu o irmão mais velho, Ismael, rir do irmão mais novo, Isaac. Só que isso, gente, todo mundo sabe que isso é coisa de criança. Todo mundo sabe. Mas Sara era tão cheia assim de propriedade minha, que ela se irritou em ver isso. Ela falou assim, Abraão, dá um jeito nessa mulher. Porque olha esse menino dela, que coisa feia. Olha esse menino dela, que coisa horrível. Tirando sarro do filho da promessa. Então dá um jeito nisso, Abraão. Então Sara é uma mulher muito exclusivista. Mas mesmo assim, ela continuou falando, disse Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Pode mudar. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Hagar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Até aí, por enquanto. Até aí. Olha só, olha como que escalou o negócio. Por causa de Ismael tirar sarro de Isaac, brincar com ele, Sara mandou a escrava sair. Abraão ficou triste. Mas Deus falou, não, deixa ela sair. Aí ele mandou ela embora com uma vasilha de água e um pão. Gente, Abraão era extremamente rico. Extremamente. Ele podia dar para aquela mulher coisas que ia sustentar ela durante muito tempo. Mas ele deu pouca coisa para ela. E largou ela.
Daí ela vagou, ela e o menino, praticamente um adolescente, no deserto. Em pouco tempo acabou o mantimento deles. Aí ela pega o filho dela, deixa ele, fala assim, olha, daqui a gente não vai sair vivo. Ela já pensa, daqui eu não vou sair vivo. Aí ela pega o menino dela, põe a uma distância, longe dela, porque ela fala assim, a gente vai morrer, mas eu não quero ver o meu filho morrer antes de mim. Então deixa ele lá. Mas a mentalidade dela era de morrer, de morte. Não tenho mais nada para eu viver. A mesma mulher que recebeu a visita de Jesus, que Jesus falou assim, do seu filho eu vou fazer descendência, ela pegou e declarou a morte para os dois. Falou, daqui a gente não sai. A felicidade que ela recebeu lá atrás, ela trocou pelo desânimo, pela tristeza e pelo pessimismo. E pela morte ali. Então, você imagina a situação, os dois separados, prontos para morrer. Mas aí o texto continua dizendo, põe para mim. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha que reviravolta. Olha que reviravolta, gente do céu. Essa mulher estava pronta para morrer. Desistiu da felicidade dela. Deus não permitiu com que ela morresse. Deus não permitiu. Porque ela largou a felicidade dela, ela pegou a felicidade dela e jogou para longe. E ela pensou assim, eu não mereço ser feliz. Não mereço. Ela desistiu de ser feliz. Agora eu pergunto para você, você desistiu de ser feliz? Você acredita que vale a pena você largar tudo e falar, não, Deus, tudo que eu tento fazer não dá certo, tudo que eu quero fazer não conclui, tudo que eu quero alcançar eu não alcanço, eu não mereço. Eu não mereço ser feliz. Se você já pensou isso, isso é uma coisa que, como seres humanos, a gente pensa. Porque a nossa natureza é pessimista. A nossa natureza. Mas a natureza de Deus, ela é divina e sobrenatural. A natureza de Deus é aquela que, quando Ele olha você como filho, Ele não quer ver você de cabeça baixa, entregando os pontos e falando assim, Senhor, nada que eu faço dá certo, porque Deus veio para trazer para você alegria e felicidade. E isso é algo sobrenatural que só Ele consegue trazer. Agar desistiu de ser feliz. Um filho de Deus que desiste de ser feliz, aceitou derrota. E nós não somos derrotados. Nós somos filhos daquele que pode todas as coisas. Então, felicidade é um direito seu. Felicidade é uma herança sua. Porque Deus assim declarou. Deus declarou. Só que por que a gente acha, às vezes, que as situações que acontecem no nosso dia a dia, coisas que vêm para realmente derrubar a gente, para passar uma rasteira na gente, por que a gente acha que isso é maior do que o desejo que Deus tem e poder que Deus tem para te fazer feliz? Por que a gente acha isso? Não adianta falar assim, mas eu não acho isso. Você não acha isso? A hora que bate a tristeza no teu coração é por quê? Porque a gente dá força para aquilo que não merece força.
para as coisas ruins do dia a dia. A gente dá força para aquilo. E a gente não dá força para Deus. A gente acredita que isso é maior do que Jesus na nossa vida, do que a vontade, o anseio de Jesus na nossa vida, de nos tornar felizes. A gente acredita que isso é maior, por isso que a tristeza vem, porque senão a gente não ficava triste. A gente não ia ficar. Às vezes a gente vem para a igreja, e essa é uma coisa assim que tem acontecido muito, que as pessoas vêm para a igreja, e elas querem saber como resolver problema. Elas querem saber como resolver problema. Como assim? A pessoa, por exemplo, ela não está indo muito bem nos negócios. Então ela quer saber como que ela pode negócios dela. Ela, às vezes, não está indo muito bem no casamento. Aí ela quer saber como melhorar o casamento dela. Às vezes ela está parada, a vida está parada, não está se mexendo, não está conseguindo fazer as coisas, e ela quer saber como fazer para a vida se mexer, como fazer para as coisas acontecerem. Aí vem para a igreja com essa mentalidade. Só que a gente não pode se chegar a Deus com essa mentalidade. Sabe por quê? Porque essas coisas são secundárias. Essas coisas são secundárias. A gente precisa chegar na igreja, chegar para Deus com a mentalidade de só ouvir sobre o Filho dele, Jesus. Porque se você só ouve ele, só ouve sobre ele, quem resolve os teus problemas não é você, é ele. Ele resolve os teus problemas. Teve uma pessoa que conversando com ela, e ela falava assim, mas eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu tentei fazer outra coisa, eu tentei ser assim, eu tentei ser assado, eu tentei isso, tentei aquilo. Eu falei assim, meu Deus, olha só o que você está me falando. Porque você tentou, e não é você que tem que tentar, é Deus que tem que fazer. Para de ficar tentando fazer sempre o negócio. Se eu quero resolver, é Deus quem faz as coisas acontecer. É Ele quem dá a direção e o propósito. Então joga nas costas de Deus. Eu falei, joga nas costas de Deus mesmo, deixa Ele resolver. Porque Ele sabe resolver. Então, felicidade é algo que sem Jesus não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre felicidade é que a felicidade, ela é um sinal, ela é um ato de dependência. Porque para você ser realmente feliz, você precisa depender. Depender, sabe do quê? Não é do seu emprego, não é da sua saúde, não é do seu esposo, sua esposa, não é de fulano de tal, não é disso, não é daquilo. Você precisa depender de Jesus, só dele. Porque se você depender dele, as coisas acontecem, isso eu garanto para você. As coisas acontecem. A gente falou sobre infertilidade. No Antigo Testamento, quando a pessoa era infértil, quem que podia resolver? Quem era a única pessoa que podia resolver aquela infertilidade? Era Deus. Então Deus estava deixando claro, era uma declaração que Deus estava fazendo. Olha só, sem mim, essa família não vai ser completa. Era isso que Deus estava falando. Sem mim o negócio não vai dar certo. Sem mim vocês vão morrer aí mesmo. Aí quando Deus colocava a mão, a pessoa engravidava. Por quê? Porque se deixou Deus chegar, aí a felicidade vem junto. Felicidade é dependência. A gente precisa depender dele. Gente, vocês não dependem de nada mais. Vocês não dependem de dinheiro para ser feliz. Vocês não dependem do melhor emprego do mundo para ser feliz, ou do melhor marido do mundo para ser feliz. Lógico que essas coisas ajudam. Que nem, por exemplo, eu gosto de ir num restaurante, por exemplo, no McDonald's da vida, comer alguma coisa. Isso me traz alegria? Me traz alegria. Eu gosto de estar com a minha esposa, assistir um filme com ela, isso me traz alegria? Isso me traz alegria. Eu gosto de estar com a minha filha, passear com ela, brincar com ela, isso me traz alegria? Isso me traz alegria. Eu gosto de eu mesmo fazer alguma coisa, por exemplo, chegar em casa, deitar e dar uma cochilada. Isso me traz alegria? Traz alegria.
Mas quem que providenciou e permitiu eu ter essas coisas na minha vida? Quem foi? Fui eu? Não fui eu, gente. Foi Deus que permitiu. Foi Deus quem me deu a esposa que eu tenho. Foi Deus que me colocou no emprego que eu tenho, onde eu ganho o que eu ganho. Foi Deus que fez eu ter o carro que eu ando. Foi Deus que fez eu ter as roupas que eu faço, que eu me visto. É Deus quem foi fazendo. Não fui eu. Eu me coloquei para fazer. Quem deu, quem permitiu, foi Deus. Depender de Deus é isso. Porque se amanhã chegar e o meu chefe chegar para mim e falar, olha, a partir de hoje você não precisa vir mais. Pensa isso na sua cabeça. Fazer o quê? Desespero, não é? Meu Deus, e agora? As contas não param de vir. Meu Deus, e agora? Como que eu vou achar outro emprego? Como? Daí você está fazendo, o que a gente está fazendo daí? O que a gente está fazendo daí? A gente está tirando a dependência de Deus e está colocando a dependência no quê? No emprego que a gente precisa ter para pagar as contas. É aí que é dependência. Então é o foco de dependência errado. Porque se você depender de Deus e você fizer a sua parte, a hora que você menos pensar, Deus vai abrir o negócio. Porque Ele faz as coisas acontecerem. Ele faz. Então felicidade é um sinal de dependência que é só realmente Ele quem pode fazer. E uma segunda coisa que a gente pode aprender sobre a felicidade, e essa é uma das coisas mais lindas, é que a felicidade ela está ao seu alcance. E eu estou falando da felicidade que só Deus dá mesmo. Porque o mundo não dá felicidade. No mundo a gente tem certas alegrias no mundo, né? Mas ele não traz felicidade. Felicidade é a soma de alegria. Então, se a gente se diverte, aí a gente faz as coisas e tal, mas se a gente depender do mundo, a gente não é feliz. E a felicidade, para a gente entender bem, a felicidade não é algo exclusivo. Não é só para alguns. A felicidade está ao seu alcance do jeito que você é. Sabe por quê? A situação de Hagar, por exemplo. Quem Hagar era? Ela era mulher do profeta? Ela era profeta? Ela era alguém que tinha um cargo respeitável? Ela tinha um título respeitável? Ela era alguém que era reconhecido por sua inteligência? Ela era alguém que era reconhecido por ser uma mulher nobre? Ela era assim? Ela era uma escrava. Ela era uma escrava. Tinha nada. Ela não tinha nada, pelo contrário, ela era propriedade de alguém. Não tinha nada. Mas quando ela começou a chorar, o próprio Jesus foi até ela e falou assim, Hagar, o que está acontecendo? Olha só esse texto aqui, ó, de Gênesis mesmo. Gênesis 16, versículo 8. E além de uma mulher falha, porque quando ela engravidou, ela começou a ser superior. E começou a esnobar a sua patroa. Além de tudo, ela era uma pessoa falha. Mas ao chorar, Jesus apareceu para ela e falou o quê? Hagar, serva de Sarai, da onde você vem? Para onde você vai? Como você acha que Jesus perguntou isso aqui? Ô Hagar, serva de Sarai, para onde você vem? Para onde você vem? Que negócio é esse? Acho que é isso que Jesus fez. Porque para ela reconhecer Deus, eu creio que Ele foi o único que não falou para ela em tom de ordem. Porque ela é acostumada a ouvir tudo em tom de ordem. Mas quando Jesus apareceu para ela, eu tenho certeza que Jesus apareceu para ela e falou assim, Hagar, o que você está fazendo? Da onde você vem? Onde você acha que você vai, Hagar? Aonde? Gente, felicidade não é algo que só os bons merecem. Felicidade é algo que Deus concedeu para os fracos. Que Jesus veio entregar para quem é fraco, não para quem é forte. Jesus fala assim, ó, ele começou a curar as pessoas no sábado,
E as pessoas começaram a achar ruim que Jesus estava curando no sábado, porque naquela época você não podia fazer nada no sábado, nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de trabalho, nada. Você não podia. E Jesus começou a curar o povo. Aí o pessoal começou a achar ruim com Jesus e falou assim, viu, você não sabe que não pode curar no sábado, não? Isso daí que você está fazendo está errado? Aí Jesus fala assim, olha, quem de vocês, tendo um boi ou um jumento, e ele cair num buraco no sábado, quem de vocês não vai imediatamente tirar ele de lá? Ele fala. Imediatamente. Por quê? Porque quando Jesus estava recebendo as pessoas, aquilo ali era imediato. Quando Jesus ouve você chorar, isso para ele não é algo que ele chega e fala assim, depois eu resolvo. Não. Ele vai com mentalidade do quê? De que isso é imediato. Você é o boi e o jumento que está no buraco, ele vai lá para tirar você. Porque isso para ele é imediato, não posso deixar isso para depois. Esse é o Jesus que a gente serve. Ele não veio para o cheirosinho, para o bonitinho, para o riquinho. Ele não veio. Ele veio para escravo. Gente falha. E ele entregar a felicidade para a gente assim. Por isso que os ricos entendiam Jesus. Por isso que Jesus falou assim, como é difícil um rico entrar nos céus, porque o rico acha que não depende de nada. Ele acha que não depende de nada. E além de tudo, ainda tem uma teoria. Para mim, rico, lógico que não são todos, mas a grande maioria dos ricos tem falta de educação. Muito falta de educação, por sinal. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer o que eles querem. Ninguém fala não. É aquele cara que vai no restaurante, que é que nem a gente viu, que foi no restaurante, ligou lá no WhatsApp ali, ao vivo ali, super alto, com a mesa assim e tal, e a gente tentando comer do lado deles, tal, e conversando extremamente alto, e ninguém pode falar nada. Os caras podem. Por isso que Jesus fala que o rico não vai, dificilmente um rico entra, porque ele não quer depender de outra coisa, fora o dinheiro dele. Por isso que felicidade é dependência de Jesus, não de dinheiro. Você poderia ser mais alegre se você tivesse mais dinheiro? Lógico que você poderia, porque, né, é que nem o pessoal fala, é melhor a gente chorar numa BMW do que chorar numa bicicleta, não é isso que o pessoal fala? Mas o ideal de tudo é não chorar. Isso é o ideal. Quem providencia isso é só Jesus. Só Jesus. O dia que a gente, e eu estou me incluindo nessa, o dia que a gente conseguir se desprender do que é material, porque a gente não consegue, quando a gente conseguir se desprender do que é material, aí sim você vai ser rico. Aí sim você vai ser. Porque é igual Salomão, porque quando Salomão foi falar com Deus, Deus falou assim, Salomão, o que você quer? O que você quiser eu vou te dar, Salomão. Aí Salomão falou o quê? Quero sabedoria, Deus. Quero sabedoria, porque eu quero fazer bem para o povo. Não pensou no cara, pensou em nada. Quero sabedoria. Aí Deus falou o que para ele? Sabe por que você pediu isso? Por que você pediu isso? Eu vou te tornar extremamente rico. Olha só, gente. Até ele. Porque ele não dependia daquilo. Ele não dependia daquilo. Ele pediu algo que nenhum de nós ia pensar. Ou, melhor, que todos nós deveríamos pensar. Porque sabe aquela história do gênio da lâmpada? Se apareceu o gênio da lâmpada, qual é o pedido que a gente faz? Esse é o primeiro, né? Acho que ele nem já chega e fala assim, quais são os outros dois? Porque, né, já vai querer entregar. Mas por quê? Porque a nossa mentalidade está muito focada nisso. Está muito focada nisso. E a hora que para de focar nisso e desprender disso, aí é a hora que Deus começa a mandar. Por quê? Porque a hora que Deus começa a mandar para você, você tem uma mentalidade para abençoar daí. Não uma mentalidade para você guardar, para você botar no cofre, para você deixar lá. É uma mentalidade para abençoar. Então, a felicidade, ela está pronta para você, do jeito que você é. E é Jesus mesmo que quer entregar essa felicidade para você. Porque a gente viu no primeiro encontro, Jesus se encontrou com ela e falou assim, Hagar, sai daí. Eu vou fazer uma descendência, ele fala, eu vou fazer uma descendência do seu filho. Aí no segundo encontro,
É o anjo de Deus que se encontrou com ela, não é o anjo do Senhor. Ou seja, daí já era um anjo mesmo. Aí ele fala até em terceira pessoa. E o anjo fala para ele, fala para Hagar, Hagar, Deus ouviu o menino chorando. Vai lá, pega ele, Deus vai usar vocês. Por que isso aconteceu? Porque Deus cumpriu o que o filho prometeu. Porque é assim que Deus faz. Jesus chega na sua vida e fala assim, olha, você vai ser feliz. Deus vai te dar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai ser feliz. Aí Deus vai lá e faz. Por quê? Porque Deus faz o que o Filho promete. E Jesus nos prometeu ser feliz. Jesus prometeu felicidade para a gente. E essa felicidade não é aquela felicidade onde a gente não sofre coisas ruins, porque a gente vai sofrer coisa ruim. Vai ter coisa ruim. Né? Porque aquela mentalidade de prosperidade em todas as coisas não existe. Né? Nesse mundo a gente vai ter as dificuldades. Mas não se desanime, Jesus fala. Não se desanime. Seja feliz. E o que a gente aprende sobre a felicidade, que na verdade é o que todo mundo quer, é o quê? Como que a gente faz para buscar a felicidade? Como? Como então que a gente faz para ser feliz? Para a gente ser feliz, a gente precisa buscar e inserir o autor dela na nossa vida. Quem é o dono da felicidade? É Jesus. Ele é. Porque ele criou. Então a gente precisa buscar ele e inserir ele na nossa vida. Porque não adianta só a gente buscar. A gente precisa inserir também. A gente precisa colocar ele na nossa vida. E como que faz isso? Primeiro que a gente precisa ter um momento de devoção. Devoção. Gente, não menospreze da devocional. Não menospreze. Sabe o que é devocional? É você dedicar uma parte do seu dia para Ele. Isso é devocional. Não menospreze o poder disso. Porque Jesus fala assim, basta cada dia o seu mal. Todo dia que você levanta da cama, vai ter um mal que quer te derrubar. É isso que Jesus está falando. Por isso que quando a gente faz a devocional, aí a gente está fazendo assim, esse dia é meu não, esse dia é de Jesus, misericórdia. Né? Esse dia é de Jesus, isso é uma declaração. O mal desse dia não vai atingir a minha família, a minha casa e eu. Isso é uma devocional. E como que a gente faz uma Bíblia? Leia uns versículos da Bíblia. Ou se de repente você gosta, canta para Deus, canta os louvores para Jesus. Gosta de orar? Vai orar. Puder fazer todas essas coisas, melhor ainda. Mas tem uns que têm mais afinidade para uns e para os outros, né? Então, vai fazer algo que é para Jesus. Vai conviver com pessoas que é de Jesus. Liga para pessoas que é de Jesus. Estou fraco, o negócio está, entendeu? Fala com gente que é de Jesus. Não vai falar para de tal que é mais pessimista do que não sei o quê, né? Você começa a falar, o cara te deixa lá embaixo. Começa a incluir Jesus. Começa a adorar Jesus no seu dia a dia. A gente passa dias a fazer isso, sem ter esse momento especial com Ele. Aí, querido, é mal sobre mal, sobre mal, sobre mal se acumulando. Aí uma hora o negócio pesa. Porque quando a gente começa a fazer essa devoção para Ele, aí é quando Ele torna a gente mais esperto e mais sábio. Aí é quando a gente toma menos decisões erradas, toma mais decisões certas, e quando a gente vai dar um passo e para e pensa assim, peraí, acho que é melhor não fazer isso. É melhor eu esperar um pouco. Ou, não, eu passo sim, porque eu estou sentindo que Jesus está comigo. Isso vem pela devocional, gente. Só. Se você quer felizes e dias alegres, você precisa buscar e inserir Ele nos seus dias. Nos seus dias. Se você vai, por exemplo, sabe aquela coisa da pessoa que a pessoa vai começar a namorar. Aí o pastor vai falar com o pastor da igreja. Daí o pastor da igreja chega e fala assim, olha,
Preciso que vocês orem 1 ano, 2 anos aí antes de morar. Eles falam. Por quê? Por quê? Ele quer que realmente se dedique a isso? Sim, com certeza. Mas também ele quer evitar que a pessoa se relacione com alguém que não vai dar certo. Né? Porque depois quem vai ouvir é ele. Porém, eu não creio nessa questão de extensão. Eu vou orar durante tanto tempo para que isso dê certo, isso venha a ser bom. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acredito na questão do devocional, onde a gente fica, Senhor, será que é? Senhor, será que é? Senhor, será que é? E uma hora Deus vem e, pum, pode ir. Ou não vai. A gente sente isso. A gente sente. E é isso que a gente precisa. Porque é isso que vai trazer felicidade para a gente. A felicidade de Deus é a única felicidade que sustentar, mas também é aquela felicidade que chega para você e fala assim, não tome nenhuma decisão. Também é. Porque a gente quer sempre tomar uma decisão, fazendo alguma coisa. Mas isso também entra na categoria de esperar que Deus fale o que é para a gente fazer. Uma noção, olha só, põe aqui para mim Gênesis de novo. Gênesis 16, versículo 7. Gênesis 16, versículo 7 a 9. Diz assim, o anjo do Senhor encontrou perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Olha, ele encontrou perto de uma fonte no deserto. Pode pôr, por favor. Perguntou-lhe, Hagar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Olha como ele fez a pergunta. Perguntou-lhe, serva de Sarai. Ok? Então ela estava perto de uma fonte. Perguntou assim, Hagar, serva de Sarai. Vai para o próximo aí, faz favor. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Então Jesus chegou para ela estava do lado de uma fonte. Jesus falou assim, serva, volte para onde você estava, e a ela. Ok. Então ele deu uma ordem para ela. Põe em Gênesis 21, 17 a 18. Gênesis 21, 17 a 18. Aqui é o segundo encontro que Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Hagar e lhe disse, o que aflige Hagar? Primeira coisa, já eliminou o servo. Já chamou aflige Hagar. Não viu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, e um grande povo. Põe o próximo para mim. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Então, olha como esse segundo encontro foi diferente. Porque no primeiro, Jesus falou assim para ela, serva de Hagar, do lado da fonte, vai se sujeite à sua senhora. No segundo encontro, o anjo falou, pega o menino e daí Deus abriu o olho e ela viu uma fonte. A fonte estava do lado dela desde o começo. Porque a Bíblia não diz que apareceu uma fonte, abriu os olhos e ela viu. Ela não estava vendo aquilo. Por que ela não estava vendo aquilo? Porque esse segundo momento foi muito diferente do primeiro. Então ela estava esperando que volta para a casa do seu servo. Volta. E não foi isso que Deus falou para ela. Deus falou, pega o menino, levanta. Por que ela não viu a fonte? Porque ela estava pensando lá ainda. Não, eu quero voltar para a casa do meu Senhor. Lá eu já tenho que comer. Lá eu já tenho tudo certinho, todo mês. Lá eu estava bem. Aí ela está pensando lá. Lá eu era feliz, ela estava pensando. Lá eu vou ser feliz. Aí Deus falou para ela assim, não. Pega e sai. Você não vai voltar para lá. Por que Deus fez isso? Porque na primeira vez Jesus chegou para ela e falou, aceite a ela, ou seja, fique dependendo dela ainda. Por enquanto, dependendo dela. Na segunda vez, Deus falou assim, agora você vai depender de mim. Porque você está no deserto, sem água e sem destino de mim. Então você entende que a nossa felicidade depende da ordem de Deus.
E a gente só vai descobrir isso quando a gente começa a dedicar o nosso dia a dia para Jesus. Porque aí é quando Jesus chega para você, por enquanto você vai ficar aí, tá? Por enquanto você vai ficar na casa de Abraão, por enquanto. Mas daí algumas coisas acontecem, Deus, eu achei que eu ia ficar aqui para sempre. Aí Deus chega para você e fala assim, olha, agora é sair. Mas daí a gente não quer sair. Por quê? Porque a gente tem de tomar um novo rumo na vida. De escolher algo novo, a gente é confortável ainda. Com que a gente consegue controlar, perder o controle do negócio. Mas quando Deus entra para mudar a nossa vida e trazer felicidade de verdade, Ele vai colocar você numa situação onde você vai se sentir confortável. Você vai ter que arriscar. Certo? Mas só que você vai caminhar num deserto onde Deus onde você não estava enxergando. Deus vai enxergar oportunidades que você não estava enxergando. Você entrar em contato com pessoas que você nunca imaginou que você ia entrar. Porque quando a gente se coloca na mão dele, nosso Deus não é um Deus de rotina, gente. Não é um Deus de... Ele sempre está cutucando a gente para fazer mais, para ser mais. Sempre. E isso exige tomar novos rumos. Ir para lugares que a gente não é que vai ser. A gente não sabe. Mas a gente não vai sozinho. Não vai. E isso é ser feliz, gente. É você não ter resposta para o amanhã. Isso é felicidade que vem do céu, sabia? Porque isso é tendência. E quem depende de Deus, Deus não desaponta. Nunca. Para encerrar, você não vai ser feliz se você seguir o seu próprio caminho. Você não vai ser. Mas se você seguir o caminho de Deus, você começar a inserir Jesus no seu dia a dia, você vai começar a caminhar o caminho de Jesus. Só que Jesus é aquele que a gente acha que não vai ser feliz. Respostas. Mas vai por esse caminho. Se é o famoso caminho do vale da sombra e das mortes, é esse caminho aí. Você não tem essa resposta, não sabe para onde você está indo, está tudo escuro, você não sabe o que é da sombra e da morte. Mas a Bíblia está falando que mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, a tua vajado me consolam e me protegem. Isso daí é Jesus. Isso é Jesus. Para eu encerrar, põe Gênesis 21, 16 aí, por favor. Gênesis 21, 16. E foi sentar-se perto dali, de um tiro de flecha, porque pensou, não pode ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Que ela ficou do menino? Flecha, não é isso? Tiro de flecha mais ou menos, o pessoal meio que especula, né? 40 a 100 metros de flecha. Põe agora 21, versículo 20. 21 e 20. Deus estava, ele cresceu, viveu no deserto, flecheiro. Por seu, como destino da morte dela, Deus usou restaurar. A distância da flecha que ela deixou o menino, Deus usou isso como um sinal de estar no controle. Você vê como nosso Deus é poético? Olha como ele faz as coisas. A declaração de morte que ela cedeu uma flecha, Deus falou assim, ó, você quer flecha? Vou dar. Deus transformou a morte no emprego. Ele foi um ótimo flecheiro, porque a Bíblia diz que Deus estava com o menino. Ele só perdeu o destino da flecha e Deus estava com ele. Isso, gente, é o que a Bíblia quer dizer. Que quando o seu choro pode ir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque se você começa a estabelecer, não, este é o fim, daqui eu não consigo melhorar, estabelece o seu destino, Deus pega o teu destino e forma em superação. Esse é o Deus que a gente serve.
Obrigada por ouvir. Esperamos que sua vida tenha sido abençoada pela palavra de Jesus e que Ele seja sempre a sua alegria, esperança e paz. Lembre-se, você é amado pelo Pai.